Olá, sou Paty Ottoni. Estamos hoje aqui na loja da Maria Pia Casa, numa tarde deliciosa proporcionada por eles, no ambiente da Márcia Lazuri. E vamos estar falando com duas arquitetas sobre o setor de arquitetura. Vamos escutar um pouquinho da Ana sobre toda a jornada dela como arquiteta e depois a gente passa para a Bruna. Obrigada pelo convite, primeiramente, Paty. Bom, eu sou a Ana, eu sou arquiteta desde 2016, sou formada pela Belas Artes de São Paulo. Meu coração é da neuroarquitetura. Desde 2023 eu estou no caminho da neuroarquitetura e foi onde eu encontrei meu verdadeiro propósito, através de transformação de ambientes que realmente fazem sentido para a vida dos meus clientes. Então não são só ambientes bonitos, nem só ambientes funcionais, mas ambientes que fazem a diferença na vida deles. E eu trabalho principalmente com a parte de projeto de interiores, focado bastante na cidade de Itupeva, que é onde eu moro, e na cidade de São Paulo também. Tenho meu próprio escritório desde 2016. E que realmente a parte de interiores é o que faz a diferença, né? Eu acho que é o que influencia o bem ideal, forte, né? Exatamente, mas o ideal é a união dos dois. A união dos dois, com então, certeza. Em São Paulo eu trabalho bastante em apartamentos, mas agora que no interior a gente tem a possibilidade de construção, eu acho que quando o projeto de interiores junta com o projeto arquitetônico de construção, é o mundo ideal e a gente consegue entender nosso cliente muito melhor. Com certeza. E projetar de forma muito mais alinhada com o que ele precisa, com a rotina e com o dia a dia dele. Com certeza. Fantástico, Ana. Obrigada, viu? E agora a Bruna, saber um pouquinho mais da jornada da Bruna. Paty, obrigada pelo convite também. Imagina. Eu sou a Bruna Diogo, eu sou arquiteta em Sorocaba. Eu trabalho bastante no escritório, a gente chama de arquitetura natural, conceito. Então a ideia é trazer elementos da natureza, mesmo inspiração. Não somente em questão de plantas, que é o que as pessoas pensam primeiramente. Exato. Mas em questão de texturas, cores, sensações, que vai muito de encontro com a neuroarquitetura também. Com certeza. Então eu trago essa integração, trabalho tanto com arquitetura e interiores. Sorocaba tem bastante essa parte de construção também. E também atendo presencial em São Paulo. E online, né? Hoje em dia a internet facilita bastante, então online também. E como facilita pra gente, né, para conversar. Hoje, eu acho que é um desafio muito grande para o setor de arquitetura, mas como hoje, cada vez mais o arquiteto está ajudando ao público se conscientizar, o cliente, né, da necessidade de cuidar dessa biofilia que não é só planta, que a gente está falando que é o todo, né? A gente fala de forma, de textura, cores, a gente está falando de sustentabilidade, né? Energia renovável. Aí pode entrar até Feng Shui, que a gente tem uma amiga arquiteta, né, que fala desse tema muito bem. Vamos ter uma próxima gravação aí com ela, mas é importante isso, né, a conscientização. E acho que é legal a gente estar falando sobre isso, né, informar principalmente. Vamos fazer essa dinâmica agora? Coloquei alguns cartõezinhos aí para a gente poder pegar, ler a pergunta e estar falando sobre o assunto. Vamos lá. Você começa aí então, Ana. Qual é a sua pergunta? Minha pergunta é: já aconteceu de um cliente amar um projeto no papel, mas ao vivê-lo sentir que algo não encaixava? O que pode faltar nessa transição do projeto para a experiência? Já aconteceu e acho que isso acontece muito, principalmente quando a gente está ligado muito na parte de tendências, na parte daquilo que a gente vê na internet, que o cliente muitas vezes chega pra gente com essa demanda, né? Exato. Eu quero isso que eu vi na internet, mas às vezes sem entender se aquilo de fato corresponde ao dia a dia dele e às necessidades, não só físicas, mas emocionais. Então já aconteceu, sim. Obviamente que não fico feliz quando isso acontece. E hoje, com as ferramentas da neuroarquitetura, a gente consegue diminuir bastante isso. Ser mais assertivo, Muito né? mais assertivo. Mas, Ana, em relação ao briefing, porque às vezes eu acho que, por exemplo, se a gente fala muito, né? Olha, responde essas perguntas, vamos sentar, né? Já ouvi arquiteto falar que o cliente falou assim, olha, mas eu não tô afim de fazer terapia. Existe essa barreira, né? Só que eles não entendem
como é importante isso, porque isso vai fazer realmente o projeto dele ser dele, do perfil dele, Exatamente. né? A identidade dele, daquilo que ele precisa, né? Como é que no setor de arquitetura a gente cada vez, será que é isso que a gente tem que fazer, informar mais? Eu acredito que sim. Eu antes tinha um briefing bem básico, assim, que eu acho que a gente não sai da faculdade aprendendo muito a fazer uma coisa muito completa. Então eu perguntava cores, alguns hábitos meio básicos e era isso. Hoje em dia, quando o cliente me contrata, ele já sabe do meu trabalho sobre neuroarquitetura. Então, na apresentação que eu faço de proposta, eu já falo que vai ter um briefing aprofundado, uma entrevista aprofundada. Exato. Então, quando chegar a hora da entrevista, ele já sabe e eu já aviso. Nesse momento, antes dele fechar o contrato, ele já está avisado. É uma reunião demorada, que vai demorar aí de 1, 2, 3 horas, dependendo do tamanho da casa. Do projeto também, do projeto. Então, quando ele me contrata, ele já está ciente disso. Entendi. Ele já quer esse diferencial, né? Exato. Ele já entende que isso é importante. E eu deixo sempre bem claro para o cliente ficar muito à vontade sobre estar à vontade ou não de responder, porque a gente tem que fazer perguntas, às vezes, que são realmente mais íntimas, mas para que a gente consiga projetar da melhor maneira. Muito bacana. E você, Bruna, qual foi a sua pergunta? A minha pergunta foi, na correria dos prazos e orçamentos, como vocês conseguem ir além do briefing básico do cliente e mergulhar no que ele realmente deseja sentir no ambiente? Exatamente o que a gente estava conversando aqui. Exatamente, né? Assim como a Ana também, quando os clientes me procuram, eu sempre passo que a gente tem esse briefing mais detalhado. É uma etapa assim que eu não abro mão, que é o que vai trazer a identidade, a personalidade do cliente. É o que vai trazer a sensação que ele quer. Então, assim, é uma etapa que não tem como pular realmente, fazer rápido. E outra coisa, né? Vocês não estão projetando para uma revista, né? E vocês não estão falando de tendência, de gosto, né? Vocês estão falando de bases científicas mesmo, que é trazer essa tranquilidade para ele. Uma pessoa que trabalha está sempre muito estressada. Ela precisa, por exemplo, de um espaço contemplativo para um silêncio digital. Então, cada pessoa tem um hobby, uma personalidade, um temperamento. Então, isso tudo tem que se levar em conta, né? E você trazer pertencimento. E a gente vê pelos artigos que a gente lê como cientificamente está sendo provado realmente que o ambiente influencia comportamento. Hoje a gente, no corporativo, principalmente, né, o que tem de burnout hoje, ansiedades, excesso de trabalho, e que como o ambiente ele pode favorecer, ele auxilia nesse sentido. Então, gente, é muito bacana, né? E eu acho que essa informação de que o briefing é importante, que a gente precisa enfatizar cada vez mais, né? Agora, vamos ver qual perguntinha, né? A psicologia ambiental estuda a relação mente-ambiente. Como vocês acham que o conhecimento sobre os efeitos das cores, o azul que acalma, o amarelo que energiza, ou das formas, né, as curvas que aconchegam, as retas que organizam, podem agregar aos seus projetos? É uma psicologia ambiental mesmo, né? Que são as variáveis realmente que contam. Mas para tudo isso, eu que trabalho com arte, que sou parceira dos arquitetos, vejo como não só linhas e formas, as cores, se vai ser uma figura, se vai ser uma paisagem, se vai ser fotografia, se vai ser uma aquarela, qual vai ser a montagem dessa arte, porque eu acredito muito que a arte ela tem um papel de identidade mesmo. É dessa forma que a gente começa a estudar o que é melhor para esse cliente, né? O que é melhor para esse perfil, né? E a arte auxiliar vocês com um projeto. Então, para mim, essa pergunta de psicologia ambiental tem tudo a ver com arte, nesse sentido, que é como eu trabalho, que aí você vai pesquisar a melhor expressão artística, aí a gente precisa realmente de estudar essa atmosfera melhor, estudar esse cliente para saber o que se adequa melhor. Eu acho só que a gente tem que unir as duas coisas, Paty, da psicologia ambiental junto com o briefing aprofundado. Com certeza. Em relação a cores, principalmente, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por conta de vivências e experiências. Eu sempre uso muito o exemplo do azul, que ele realmente, há diversos estudos que mostram o benefício do azul, mas vamos imaginar alguém que passou por um trauma relacionado à água.
Então, talvez para essa pessoa, o azul não vai ter o efeito não, calmante. não. Ao contrário. Ao contrário. Então, é importante que a gente entenda nosso cliente profundamente. Exatamente. E una isso com o conhecimento científico. É a mesma coisa, vamos falar de branco, né? O branco traz tranquilidade, traz a calma, tudo. Eu, particularmente, me incomoda o ambiente todo branco. Né? Então, olha pra você ver, é exatamente esse exemplo. Então, quando a gente fala das cores, você deu um exemplo bem bacana, porque não é regra, né? Exatamente. Não é regra. Tá aí o diferencial e acho que é aí que a UniArt muito bem, que é a personalização, que cada cliente é único mesmo. Por isso que trabalhar com os arquitetos, que é o meu caso, que trabalho com arte, é muito importante. É o gostoso, essa troca que eu tenho com os arquitetos. Você imagina quantos perfis você estuda para você poder entender melhor, junto com o arquiteto, o que a gente pode oferecer para ele. E o que eu digo, são obras exclusivas. A gente trabalha todo com uma certificação e de uma maneira que não é massificado. Você não está comprando uma imagem de banco de imagem, você está comprando uma imagem para aquele cliente. Todo mundo fica pensando, e os valores disso? Não é assim. Existe as obras de investimento, mas não é assim. Então, trazer esse conhecimento junto com os arquitetos é fantástico, né? Vamos tirar outras perguntinhas? Nossa, essa caiu para mim mesmo. Vamos começar então, Bruna. A neuroarquitetura nos mostra que o cérebro reage de forma previsível a certos estímulos no ambiente. Se vocês pudessem receitar uma emoção para um cômodo, como calma, foco ou criatividade, quais elementos usariam como remédio? Primeiro a gente tem que entender para o cliente, porque tem o senso comum, né, por exemplo, do azul, Exato. mas a gente também precisa entender a realidade do cliente. Então a gente vai trazer essas combinações ali. Então, o azul acalma, mas dependendo do cliente, não. O amarelo é uma cor energizante, o laranja para um... Exato. Eu sempre falo assim que para home office, por exemplo, é legal um azul mais fechado para concentração. Exato. Ou um laranja, se ele quiser um estímulo. Que dá foco, estímulo. Sim. E aí a gente estava até falando do caso dos brancos. Tem clientes que gostam de ambientes mais neutros. Aí a gente pode trabalhar com texturas, de repente um linho mais off-white, com tapete já diferente, um material em outra textura, um tijolinho, já vai mudando o ambiente, vai trazendo uma outra característica, uma sensação de aconchego. Então tem vários elementos que a gente vai trabalhando e vai de cada cliente também. Exato, né? E aí que você vai vendo o perfil do cliente, né? O que ele está precisando. Se ele gosta de uma linha mais neutra, você está trabalhando com formas, texturas, você consegue, por exemplo, colocar realmente uma imagem onde aquilo não incomode, mas que para ele traga essa sensação também. Trabalhar com pontos de cor num quadro. Exato, que não fique, não incomode ele no todo, né? Então, e também com biofilia, né? Sim, muita planta. Inclusive está sendo muito, até eu gosto muito do trabalho do Ulrich, que ele fala sobre ambientes hospitalares, né? Sim. Que ele trabalha com essa coisa da conexão com a natureza. Então, realmente, baixa cortisol, baixa pressão arterial. Inclusive, eu digo, gente, isso é saúde pública, né? Porque se isso traz uma alta antecipada, isso é menos custo para o hospital. Então, olha para você ver, menos medicamento, né? Olha para você ver quanto isso traz de benefício. Ciência, né? E a gente tem que dizer que isso é ciência, né? Sim. Muito bacana. Também, além um pouquinho assim, questão de arquitetura, a gente trazer uma iluminação natural, trabalhar a iluminação artificial de forma correta também, para não causar esse cortisol, né? Porque a pessoa fica na luz branca trabalhando, vai dormir à noite. Exatamente, trabalhar de uma maneira que o ciclo circadiano, né? Hoje tem até iluminação, né? Que ela simula, a gente precisa disso. O que é para vocês um projeto verdadeiramente assertivo? É aquele que fica bonito nas fotos ou aquele que funciona perfeitamente para a vida do cliente? Acho que já deu para perceber que é aquele que funciona perfeitamente. Isso também está na minha apresentação inicial, é um dos pilares do escritório, que é a personalidade do cliente. Eu sempre falo, o projeto ele não tem que ter minha cara, ele não tem que ter a cara do meu Instagram ou a cara de revista. Exatamente. Ele tem que ter a cara do cliente. Eu quero que meu cliente entre na casa dele, no quarto, no escritório, e ele fale, aqui é minha casa. Se veja dentro de cada escolha ali dentro. Então,
Para mim, o projeto assertivo é aquele que vai fazer meu cliente bem, que vai trazer bem-estar para ele, vai fazer ele feliz. E é aquele espaço onde ele vai se sentir que é dele, né? Exato. É onde conta a história dele, onde conta as memórias dele, Exatamente. né? Eu sou muito fã e eu tenho até esse cuidado, assim, na hora de colocar algum enfeite, alguma coisa em projeto, para que aquilo faça sentido para o cliente. Exatamente. Acho que as próprias obras de arte que a gente pode colocar dentro do ambiente não pode ser um quadro que não fala nada para ele. Nada. Tem que ser algo, porque senão vai ser... Vai ser inútil para ele. Alguma coisa inútil. É. É legal que a gente tenha coisa, então a gente falou do escritório, né? Então, de repente, você tem no escritório... Eu gosto muito de âncoras no escritório. Eu falo, tá desmotivado? Coloca na tua visão uma foto de uma viagem que você fez em família, que aí você vai trabalhar motivado. Olha, eu quero mais viagens em família. Olha então, que bacana. Traga para o seu ambiente coisas que te lembrem dos seus porquês. Eu acho que é isso. Até mesmo, isso que você está trazendo é coisa de um estímulo, né? Sim. O que eu posso trazer para eu querer? Eu querer continuar. Qual é o meu propósito? Exatamente. Isso é fantástico. Exatamente. É fantástico. Essa âncora aí é muito bacana. É a gente lembrar dos nossos porquês mesmo. Claro. Do porquê que a gente está aqui trabalhando. É o propósito de vida, né? O propósito, né? exatamente. Porque e que é senão, essencial, né? É essencial, porque senão tudo que a gente faz também acaba não tendo sentido, né? Exatamente. E se você vive a maior parte do tempo dentro do seu ambiente do lar ou do seu trabalho, você precisa ter um propósito. Aqui eu quero conviver com a minha família, com os meus amigos, então eu tenho que trazer essa memória. No meu trabalho eu tenho que querer continuar lá, então assim, né, viajar. Então deixa eu trazer esse propósito para cá também. Sim, né? exatamente. Muito bacana, viu? Ó, em um mundo de produtos industrializados, qual o valor de trabalhar com peças de curadoria especializada que carregam uma intenção, uma história por trás da mera estética? Tudo que a gente acabou de falar, né? Tá tudo casando, né? É verdade, a gente tá tirando rodadas que casam. Tá rodando. Mas é o que a gente fala, qualquer tipo de produção. Inclusive, aqui na Maria Pia Casa, eles estão muito envolvidos com essa coisa da neuroarquitetura, né? Você vê, eles trabalham com vários clientes, com várias propostas de arquitetos, então vários perfis. Mas eles sempre tentam trazer tudo de o que está inovando, o que eu posso trazer de tecnologia no mobiliário, o que eu posso trazer de design, mas atrás disso tudo, o que eu trago de conforto? O que eu trago com mobiliário, com essa textura, com essas cores, com essa união de formas, o que eu posso fazer de melhor para o meu cliente, entendeu? Agora, você imagina as lojas se adequando cada vez mais aos projetos dos arquitetos. Eu acho que é isso a união, né? Isso, é um multidisciplinar que a gente fala na neuroarquitetura, né? A gente tem que unir cada vez mais esforços, nós arquitetos, você, né, com a parte de arte, a curadoria de arte, os mobiliários. A indústria vai precisar se adequar a iluminação, a pessoa que né, fornece tintas, quanto mais saber sobre as cores, ajudar o cliente nisso. Porque assim, vocês como projeto, imagina vocês tendo todo esse suporte dessa parceria, né? Então você tem o mobiliário, aquela loja que te aconchega com o seu cliente, a casa de tinta que também pode te fornecer, olha, eu tenho esse material com essa cor, eu acho que é isso que você está precisando, que aí você vai falar, olha essa paleta de cores, vai poder te auxiliar, a iluminação, a mesma coisa. Então, no fundo, a gente trabalha com todo mundo, isso tudo é uma parceria, né? É verdade. Então, ninguém concorre, pelo contrário, a gente agrega, né? A gente agrega, eu acho que isso é um fator primordial hoje em dia. E tá mudando, né, gente? Tá mudando, eu acho, que esse conceito, né? Eu espero que mude, assim, que a gente pare de se ver como concorrentes e a gente veja como parceiros mesmo para construir juntos, para trocar conhecimentos. Eu acho que isso é fundamental. E assim, né, Ana, de você chegar numa loja, não ter aquele pensamento, assim, antigo, né? Eu vou vender porque esse eu tô vendendo porque é o mais caro. Então, né, não é o mais caro, né? É para aquele cliente. É aquele mobiliário que serve para ele. Então, você imagina unir a expertise de uma loja de móveis, né? Com a expertise de vocês. Então, cada um no seu quadrado fazendo o melhor para aquele cliente.
Eu acho que é isso o diferencial. Porque às vezes vocês também devem encontrar muito desafio em relação a isso, né? Eu acho que quando vocês pudessem ter essa ajuda, facilitaria o trabalho de vocês, porque de repente o lojista pode falar assim, nossa, eu tenho uma coisa para o seu cliente, já que você, deixa eu ver seu projeto. Eu acho que é essa cumplicidade no trabalho que está faltando. É verdade. Eu não sei, eu sinto um pouco isso no mercado, né? E quando os arquitetos falam mais a linguagem da gente, eu, por exemplo, trabalho muito mais fácil. Quando eu falo com o arquiteto que ele não tem essa linguagem, para mim é muito mais difícil. Você entendeu? Sim. E, então eles entendem mais o meu trabalho, eu entendo deles, então a gente se une para... Porque tudo, gente, a gente trabalha para ambiente. Que seja corporativo, que seja residencial, né? E projeto é para pessoas, né? Então... Exatamente, o projeto é para pessoas, exatamente. Sai um pouquinho da padronização, né? Que é as peças que a gente estava conversando mais direcionadas, né? Exato. Porque as lojas entendendo, conseguindo auxiliar os arquitetos, a gente consegue ter a curadoria também, então tudo conversa e traz crescimento para todo mundo. Exatamente, crescimento que a gente precisa, né? Evoluir um pouquinho nesse conceito para trazer benefício para todo mundo, né? Porque está sendo tão comprovado que faz, né? Le Corbusier, adora aquela frase dele, que ele fala que os ambientes são abrigos emocionais. E são, gente, não tem outra forma da gente conduzir, que é mesmo. São experiências da gente dentro dos espaços que a gente tem que estar falando, não é só o arquiteto, é a biologia, a neurociência, a medicina, é tudo junto, precisa trabalhar para o benefício, né? E isso influencia muito, né? Não tem jeito. Como seria para vocês terem argumentos científicos para embasar suas escolhas? Por exemplo, escolher esta iluminação quente não só porque é bonita, mas porque ela inibe a melatonina à noite, preparando o seu corpo para um sono mais profundo. Bom, eu já trabalho com embasamento científico, né? Porque eu trabalho desde 2023 com a neuroarquitetura. Eu acho que a gente tem que usar, como eu falei, é muito um bom senso de unir o que a gente tem de argumentos e o que a gente recolhe no briefing. Isso principalmente no residencial. Eu acho que é muito fácil a gente usar os arquivos científicos no corporativo. Eles dão uma grande base, porque eles te ajudam a ter argumentos com gestores e com quem vai bancar, porque você consegue falar, olha, vamos fazer isso porque vai aumentar a produtividade. Seus funcionários vão estar mais felizes, vão estar mais motivados. Então, no corporativo, isso é muito fácil da gente fazer. Mas no residencial, a gente tem que ter um pouco do bom senso de ver se aquele artigo que foi feito, muitas vezes não são pesquisas brasileiras, não foram feitos com o público do Brasil. Então, a gente tem que ter essa diferença cultural, então adequar para a nossa cultura e adequar para a vida do cliente. Eu uso bastante, principalmente quando a gente não tem referências. Então, quando o cliente não sabe um aroma que para ele seja relaxante, por exemplo. Então vamos na literatura buscar quais aromas que podem ajudar ele no relaxamento. Já usei para cores, mas no quarto de criança, por exemplo. Então que cores são melhores no quarto de criança? Porque aí a criança não vai ter essa memória que a gente comentou. E para ela pode ser muito benéfico. E aí a gente tem que escolher cores certas, porque ou vão acalmar a criança ou vão super estimular a criança. Exatamente. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então é essa integração sempre de um briefing aprofundado com aplicação de ferramentas que a gente tem dentro da neuroarquitetura e também os artigos científicos. Eu acho que embasar sempre nisso, né? Sim. Que isso já responde um monte de dúvidas que o cliente tenha, né? Saber o que é melhor. A gente está trazendo o benefício porque a gente sabe que isso já foi comprovado. Exatamente. E esse caso da iluminação, assim, a gente ainda tem muito a crença coletiva de que a iluminação branca ilumina melhor. Isso, por conta das lâmpadas incandescentes, vieram as fluorescentes brancas, que de fato iluminavam mais, mas hoje a gente tem o LED que ilumina igualmente. Exato. E aí, nesses casos, eu já tive que usar o embasamento científico, porque o cliente queria luz branca e eu falei, não. A gente tem que usar amarela por isso, branco quente, né? Pra isso. Então vai te trazer mais benefícios, né? Sim. Porque já foi comprovado que a branca
muitas vezes traz até mesmo mais ansiedade, né? Insônia, isso atrapalha um pouco a produção de melatonina. Totalmente. A iluminação já foi comprovada. No estado endócrino, ela mexe com a produção hormonal, Exatamente. né? Já então, foi comprovado isso. E isso é uma coisa que a gente já pode usar o embasamento de cara sem estar ligado apenas às referências do cliente, porque isso a gente já sabe. Inclusive tem uma pesquisa que eu estava vendo como que é, por exemplo, pessoas no corporativo trabalhando em cima de ambientes fechados com luz branca e outras trabalhando com luz natural em ambientes com ventilação natural. Então, no final do dia, os que estavam com ventilação natural e luz natural foram para academia, dormem bem, o que não acontecia com os outros com luz branca e ambiente fechado. Iam para casa, tinham muito insônia, dores de cabeça. Olha para você ver como o ambiente, às vezes, ele fica doente, né? Isso é bom saber que está trazendo ciência para comprovar. Isso ajuda, né? Ajuda muito. Ajuda muito. Nossa, é fantástico. E agora você, Bruna? Até complementando um pouquinho essa parte da iluminação, tem um cliente que trouxe relato para mim que no começo do projeto eles falaram assim: a gente não acostuma com luz amarela, em casa é tudo luz branca. Eu falei, não, mas vamos fazer esse projeto e vamos testar. Aí expliquei o motivo, né, porque a luz amarela é importante. Falei para ela, a cliente trocou a iluminação e falou para mim: nossa, bem que você falou, eu já tô dormindo melhor só de trocar a luz. Olha, tá vendo? Então, mas eu acho que é isso que é o importante, é o arquiteto enfatizar, olha, vamos fazer assim, porque isso vai ter um benefício para a sua saúde. Nós não estamos falando do seu gosto, nós estamos falando do que é benefício de saúde física e mental para você. Vamos testar, então estética, não é estética, né? Então isso é bacana. Peças únicas como ponto focal. Uma obra de arte ou um móvel de design assinado podem ser o ponto focal emocional de um ambiente. Como vocês veem o poder dessas peças únicas para contar a história do cliente? Muito legal. Ah, legal. Aqui tem até o que a Ana falou da questão da âncora, né? Muito legal. E assim, as peças, elas trazer como um ponto focal elementos afetivos, trazer memória, né? Isso traz a personalidade, o cliente vai se sentir... Os clientes que buscam lá no escritório, eles querem o aconchego, eles querem se sentir em casa realmente depois de um dia longo de trabalho, às vezes fica no trânsito, tem um dia estressante, chega em casa, precisa ter esse momento assim, é meu lar, minha família, vou ficar em aconchego. Então, assim, a gente trazer elementos que tenham significado para o cliente, nossa, é fundamental. Assim, pertencimento, né? Eu fazia muito até fotos, né, de corredores com imagens. Eu falava, gente, tira as imagens do celular, vamos imprimir. Vamos colocar nos corredores, vamos colocar subindo uma escada, você ter uma memória, né? De repente, do seu filho que nasceu, né? A gente não está falando, eu, por exemplo, lido, tudo bem, arte, são pontos específicos, são focados para uma atmosfera que você deseja, mas em alguns lugares você tem que colocar suas memórias, né? Então vamos tirar, vamos imprimir, porque de repente fica no celular e a gente não tem mais acesso a nada e vai ficando para o passado, aquilo vai ficando aquelas fotos antigas, né? Mas vamos colocar, vamos fazer disso uma lembrança gostosa para mostrar o que vale a pena, né? Contar a história, né? É a psicologia positiva. Nós não estamos na psicologia para falar só de problemas, a gente está falando de força, o que te move. E a família move a gente, os amigos movem a gente, porque é tão gostoso esse contato, né? É uma necessidade humana da gente de ter esse contato, como a Ana falou, a âncora, né? Isso é muito bacana, é o nome. E é verdade, porque traz isso pra gente. Porque senão, o que vai diferenciar um hotel da casa da pessoa, por exemplo? Nada, exatamente. Uma loja. Ou a sua casa, da minha casa, da sua casa, o que vai diferenciar, né? Então, tem casas que a gente entra, eu tô tendo um pouco dessa sensação, em alguns condomínios que a gente entra, que, não sei, eu vejo tudo igual. Eu vejo tudo igual, é triste, porque não tem, às vezes dá a impressão que a pessoa falou assim pro arquiteto, eu quero a casa igual a dela, ou então igual aquela. Quer dizer, mas é igual, mas não é sua. Às vezes a pessoa nem entende, ela vê, assim, não faz nem sentido pra ela, mas ela viu e é o que tá usando e ela quer na casa dela. É bonito,
bonito pode ser, mas será que é pra você? Exatamente. Faz sentido. Né? O que faz sentido, Fora né? a questão de criar memórias também, até para os filhos crescerem. A gente costuma, a gente que já é mais velha, a gente tem lembrança, na casa da minha avó, tinha. Exata. Então, Eu tenho isso. Dentro da minha casa, eu acabei fazendo um espaço de uma churrasqueira que eu queria um fogão a lenha, porque eu lembrava da minha avó. Sim. Então, assim, o cheiro da lenha, aquela coisa me traz uma memória gostosa. Eu lembro do som, gente, é uma coisa impressionante, né? Então, isso pra mim foi um fator primordial, que eu falei, não, precisa ter. É importante isso, né? Sim. E aqui, olha, a pergunta que eu tava vendo aqui, como vocês exploram a identidade do cliente? É sobre o gosto estético dele ou existe algo mais profundo, como personalidade, rotinas e aspirações? Bem, não precisa mais nem falar que é exatamente isso que nós estamos falando, né? Criar essa identidade, essa atmosfera, mas que seja única para ele. Se a gente é único, então cada projeto é dedicado àquela pessoa. Se a gente tem a digital, então a gente precisa ter, né? Cada coisa é para aquela pessoa. Então nós estamos falando de um todo. Por isso que eu acho super importante cada vez mais o setor de decoração, o setor de arquitetura se unir. Podem ser móveis planejados ou uma loja igual da Maria Pia aqui, né? Isso é bacana porque eles realmente estão se envolvendo com o assunto, estão abrindo a casa deles aqui para poder estar recebendo os arquitetos. Às vezes eles falam, nossa, tá passando por aqui, para tomar um cafezinho, tem sempre um bolo, porque eles querem que todo mundo se sinta em casa. Não quero que pareça uma loja, apesar de ser uma loja, mas eu quero que as pessoas se sintam bem, confortáveis, entendeu? É nesse sentido. Hoje, nessa tarde deliciosa, inclusive, a gente fez com que chamamos poucas pessoas, que é para cada vez mais ir chamando, mas fazendo o petit comité, que é onde a gente consegue fazer isso, ó. Gente, é tão gostoso se conectar, né? Que a gente vai, às vezes, dali sai muita coisa também, né? Porque é um network que você faz, e, né? E nisso que você falou, tem duas coisas assim que eu acho bem legal de ressaltar também, questão da personalidade dos clientes. Às vezes, na mesma casa, o marido não tem a mesma personalidade da esposa. Nossa, e o filho. exatamente, Então a gente Bruna, precisa bem entender, lembrado. cada um tem a sua personalidade, o que a gente vai trazer para alinhar tudo, não é só a cara de uma pessoa. Né? Nossa, você trouxe um ponto que eu lembro em relação à pandemia. O que a gente soube, quanta coisa, inclusive foi o maior índice até de divórcio. Sim. Então, olha para você ver, as pessoas não estavam acostumadas a ficar todos juntos. Então, às vezes o ambiente não favorecia mesmo, nada. Então, cada vez expulsava mais e você ser obrigada a estar ali. Passos que aquilo não te traziam benefícios algum, nem emocionalmente, fisicamente, que seja, né? Traz essa sensação que não é positiva. Olha para você ver como isso é importante, você fazer um briefing realmente, porque a pessoa está morando sozinha, é um tipo. A pessoa tem mais outras pessoas porque é ocupação, né? A relação das pessoas. Você imagina um casal que tenha 2 filhos adolescentes. Todos querem privacidade, porque hoje todo mundo está trabalhando, eles estão estudando, mas às vezes o pai e a mãe também tem trabalho home office, mas também tem o presencial. Então você imagina como tem que ser esse briefing para 4 pessoas. Sim, e aí o outro ponto que eu ia comentar também é referente a essa parte de privacidade mesmo, tá? As pessoas querem, é importante a gente ter o contato, a convivência, mas ao mesmo tempo ter essa privacidade. Então, hoje em dia a gente está muito conectado, celular, internet. Exatamente. Então, também, como ter essa troca com as pessoas, mas também ter essa privacidade. Exatamente. Porque o que acontece é que cada um também fica num espaço, mas você não cria um espaço onde a família pode estar junto. Inclusive, por exemplo, eu acredito muito que um bom projeto de cozinha agrega a família inteira, inclusive com nutrição. Né? Sim, inclusive com nutrição, que é estilo de vida. Que aí a gente está falando dos 6 pilares aí do estilo de vida que a gente pode falar, a gente precisa se movimentar, a gente precisa de uma boa nutrição. Então você imagina como esse projeto, se ele agrega, como ele une a família em volta de uma mesa. Completamente. É profundo, mas eu acho que no final deve ser muito satisfatório. Quando o cliente vira para vocês e fala assim, nossa, eu adoro chegar em casa, parece que eu tô no meu porto seguro. Acho que para vocês é tudo de melhor escutar, não é? Sim.
Ai, que delícia, viu? Isso é muito bom. Olha, muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Bruna. Foi uma delícia bater esse papo. Vamos ter outros papos, hein? Pra gente poder estar conversando aí, muito gostoso. Agora eu queria, Ana, se pudesse deixar um recadinho final, depois a Bruna. Eu acho que a gente possa cada vez mais ter esse tipo de conversa para a gente conscientizar nossos clientes e também outros profissionais do ambiente da importância da gente projetar pensando integralmente no nosso cliente e usando a ciência e todo esse conhecimento que a gente tem da importância da biofilia e da importância de tantos outros fatores, da arte, das cores, da iluminação, que a gente possa integrar tudo isso nos nossos ambientes cada vez mais. E fazer essas conexões é sempre muito, muito prazeroso. Então, muito obrigada, Paty. Imagina. Você não quer deixar seu Instagram aí para alguém que se quiser entrar em contato com você? Perfeito. Meu Instagram é @actampelli. E podem ficar à vontade, não só em relação a projetos, mas tirar dúvidas sobre o assunto. Eu gosto muito de falar sobre neuroarquitetura. Então, estou sempre disponível aí para tirar dúvidas. Que ótimo. Agora você, Bruna, o seu recadinho. Então, agradecer novamente o convite. E assim, essa troca é fundamental. Quando a gente compartilha, a gente acaba somando, a gente não diminui, né? Sempre aumenta, é troca, é conhecimento. É sempre uma colaboratividade. Então, exatamente. Você não quer deixar, então, o seu Instagram? O Instagram é @arcbrunadiogo. E também podem me mandar mensagem, acompanhar por lá. Gosto bastante dessa parte também, que é muito importante. Eu vou agradecer agora. Daqui a pouco também nós vamos estar falando com a Márcia Lazuri, que foi a que produziu esse ambiente. E vamos ter muitos mais papos com os arquitetos para a gente poder estar falando exatamente isso. Como os ambientes influenciam essas experiências humanas. Isso é muito importante. Eu tô aqui com a Márcia Lazuri, quem projetou aqui esse ambiente do Loft. Ela vai se apresentar e depois ela vai falar um pouco pra gente dessa inspiração para ela produzir esse espaço, esse ambiente. Eu me chamo Márcia Lazuri e trabalho há alguns anos já na área, né, de decoração. Fiz aqui na última mostra uma varanda, onde eu denominei Varanda Taormina. E fiz uma viagem para Taormina e foi uma viagem maravilhosa. Eu quis retratar esta viagem nesta varanda. Então, devido ao sucesso da mostra, eles me convidaram agora para fazer essa vitrine, que é a principal. Como o espaço era grande e super integrado, eu pensei em fazer o loft. Por que o loft? Porque é um espaço grande, não tem divisórias, baseado nos estúdios e lofts de São Paulo, que hoje eles são muito usuais e as pessoas compram demais, né, no mercado imobiliário os lofts. Então eu fiz a integração baseada num loft mesmo, onde você entra e tem a salinha de almoço, que serve também como um bar. Depois, integrado com uma sala de TV, um living e a varanda. Então, de onde você estiver, nesse espaço, você enxerga todos os ambientes. Então foi nisso que eu me inspirei. E o importante dizer também, né, Márcia, que hoje os lofts, os estúdios estão muito em alta. Estão. Né? Porque a sociedade está mudando como um todo. Hoje existem muitos solteiros, muitas pessoas também divorciadas, lógico, né? Pessoas que estão morando sozinhas mesmo. Querem realmente algo menor, mais compacto, mas que consiga ter essa convivência, lógico, né? Porque da maneira como você planejou, é justamente isso. Você tem um bar, mas você tem uma sala de TV, mas você tem uma sala de convivência, né? Aonde você pode receber seus amigos, que veio isso de Nova York, do Soho, lógico, né? Como você mesmo disse. Isso é muito prático, né? É prático. Porque num único ambiente você tem tudo, você visualiza tudo. Então isto é o que usa hoje em dia, né? As pessoas integram. Por exemplo, essa poltroninha, você pode passar por outro ambiente. Então lá nós tínhamos 8 lugares, passará a ter 10, passará a ter 12. Então esta integração é importante hoje em dia. Então você não vai fazer uma sala só de TV com 30 metros, 40 metros. Então os lofts, né, vieram para isso. Ambientes mais enxutos, onde você tem que ter
exatamente cada coisa no seu lugar. Mas mudou um pouco essa consciência também. Mudou. Antigamente a gente tinha o que nós chamávamos de kitnet, né? Mas era uma coisa onde a família poderia estar mais compactada. Agora não. Mudou um pouco essa consciência de como você vive. Um casal, uma pessoa sozinha pode viver de uma maneira integrada, mas onde traga mais bem-estar, onde traga mais convívio, onde você pode trazer mais essa conexão, essa integração. É verdade. É diferente hoje o pensamento, é diferente, né? Mesmo porque os casais jovens, eles vão estar lá fazendo uma massa e os amigos tomando um vinho, um aperitivo, mas tudo participando, muito perto, né? Exato. Porque tudo é integrado, então um toma vinho, o outro bate papo, o outro já está vendo alguma coisa na TV, então isto é importantíssimo. Essa integração e também os jovens gostam muito. E é uma necessidade, né? Se você pensar de necessidade humana, a gente precisa de conexão social, a gente precisa de bem-estar, isso a gente está falando que a neurociência aplicada em arquitetura está comprovando isso, né? E essa convivência é muito boa. Muito. E outra coisa que eu percebi que você trouxe bastante foi formas, textura e biofilia. Você trouxe bastante, né? Inclusive na arte. Né? Que é um assunto meu, inclusive, que a gente traz muito em relação a você compor ambientes onde você crie mais identidade. É verdade. E você conseguiu trazer isso, cores, formas, textura, e isso a gente sabe que o cérebro está interpretando a todo instante. É verdade. E as pessoas também querem coisas diferentes. É claro. Não é? É claro. Como nós falamos até na mostra anterior. Você não quer um quadro qualquer mais. Você quer um quadro que compõe aquilo que a tua cabeça imagina. Não é verdade? A sua identidade, né? Identidade, memórias afetivas. Então olha, eu quero um jardim bacana. Com esse jardim eu quero o quê? Uns quadros que tenham uma cor de verde. Uma natureza, que remete, né? Natureza. Que remete, né? Porque fica um espaço contemplativo, né? Fica. Você pode estar aqui, mas você consegue ter um ambiente onde você possa ter, numa poltrona assim, você possa ter uma leitura, isso, né? Você está na sala de TV, você tem esse visual, isso te traz essa tranquilidade. Traz mesmo. Né? Traz paz, né? O ambiente, na verdade, a gente fala, mas influencia demais. Que a gente fala comportamento, pensamentos e emoções. Isso é ciência, já está sendo comprovado isso, né? E você tem muito isso, né, Márcia? Você traz muito conceito nos seus espaços. Eu gosto muito. Você traz histórias no seu espaço. Isso é um diferencial. E as pessoas gostam muito, né, Patrícia? Hoje de manhã eu estava aqui ainda fazendo alguns ajustes finais. Aí um senhor sentou no sofá e falou, nossa, mas deixa eu falar uma coisa. A minha varanda é mais ou menos igual a essa, só que é metade dessa. Dá para pôr essa poltrona? Aí a gente foi, mediu e cabe a poltrona. Então, às vezes a pessoa não dimensiona o que daria certo na varanda ou no quarto, onde quer que seja. Aí quando você vai, mostra a medida, pega uma trena, aí a pessoa já se situa. Exatamente. Né? Então isso é importante, muito importante. Mas o bacana é que você também escuta o cliente, né? Escuto. Você tem essa escuta de você entender o que ele gostaria. É verdade. E como ele você entende aquilo, o que a gente fala. Você torna visível o invisível, porque nem sempre, Márcia, o cliente sabe o que ele quer. Não, e às vezes a pessoa não tem a noção deste espaço, né? Aí ele fala, mas um sofá desse não cabe, mas eu acho que cabe 3 lugares. Então traga a planta, né? Porque às vezes a pessoa fala, minha sala é grande. É grande quanto? Não é? Então a minha sala é muito pequena. Mas é pequena quanto? Às vezes um sofá de 2 lugares, bem colocado, com uma cor neutra, te deixa à vontade. Exatamente. Né? Então isso é importantíssimo. E você saber não só compor, mas trazer essa atmosfera que ele deseja, compor com o que ele tem, isso é o melhor dessa situação toda, é o melhor, né? Porque a pessoa, ou sofá de 2, ou de 3, ou de 4, se ela comprou o que ela gostou, ela tá feliz, não é verdade? E que é pra ela, né, pra Márcia? Pra ela, exatamente. Porque tem situações materiais que não combinam com essa identidade. Então, aonde você busca trazer isso também. Que você tem que dar pertencimento ao cliente. Ele precisa se sentir bem. Exatamente. Né? Comprei uma coisa bacana e que eu vou usar por muito tempo. E que isso tá me trazendo
né? Bem-estar, tranquilidade. Leveza. Muito bacana. Então tá aqui, a Márcia Lazuri projetou aqui, produziu esse ambiente e o maior desafio aqui foi entregar tudo com o que a Maria Pia Casa tem. Tem. Melhores. Mobiliário fantástico. Mesas diferenciadas, uma coisa. É produção para casa e tudo é escolhido para eles, né? Os próprios proprietários, o que eles querem da marca é isso, é trazer o conforto para o seu cliente, para quem é arquiteto, trazer a tranquilidade de fazer um bom projeto. E aqui a gente encontra tudo. Inclusive, gente, podem estar aqui vendo um cafezinho, um bolo, então são sempre bem recebidos. E o desafio era isso, né, Márcia? Poder compor com tudo que a loja tem. A loja pode te oferecer o melhor. Isso mesmo. Então a gente fica por aqui, nesse ambiente gostoso, nessa tarde que a Maria Pia Casa proporcionou pra gente, uma confraternização de final de ano e com certeza esperamos que 2026 vai ter muito mais. Obrigada, viu, Patrícia? Foi ótimo, foi né? Muito bom, obrigada.